Boa noite a todos. Tudo bem? Cansados? Um pouquinho ou um pocão? Cada um tem lá seu tipo de cansaço, né? Alguns acordaram muito cedo, outros acordaram um pouquinho em outro horário, mas estamos aqui hoje. Eu prometo que vamos terminar mais cedo do que ontem, para você voltar para casa mais cedo, dormir tranquilo e tal, e recuperar suas energias. Tá bom? Ontem nós terminamos cedo, hoje vamos terminar mais cedo ainda. Você sabe que depois da meia-noite já começa a amanhecer, então é cedo. É lógico que não, estou brincando com vocês. Já estamos pelos dois canais? Já estamos pelos dois canais. Quero cumprimentar o pessoal do YouTube, agradecer a presença de todos, dizer da nossa alegria em recebê-los. Essa é uma programação muito especial. Começamos no sábado pela manhã. Sábado tivemos uma porção dobrada aí, né, de manhã e de noite. E ontem foi uma noite muito especial também. E hoje, com certeza. Estou muito feliz de ver aqui a igreja tão cheia quanto ontem. Né? Muito obrigado por vocês estarem aqui. No sábado eu apresentei algumas pessoas que eu já conhecia desde 2005. E hoje uma dessas pessoas também veio, que é a Pri. Oi, Pri. Tudo bem, né? Já nos falamos. Eu estive nos Estados Unidos pela primeira vez em 2005. Foi minha primeira vez aqui. E aí eu conheci algumas pessoas naquela época, que até hoje a gente tem esse contato, esse carinho, essa amizade e tal, né? E eu estou muito feliz de receber hoje, além da Kelly, além da Neia, a Pri também, que é daquele tempo, e outras pessoas que eu já mencionei no sábado. Deus abençoe a todos e muito obrigado por vocês estarem aqui, de coração, de verdade isso, né? Bom, nós vamos fazer o seguinte, para o tema de hoje vamos usar esse cartão. O cartão chama Maranata. Nós estamos dando esse cartão para quem está nos visitando, isto é, para quem não é membro da Igreja Adventista. É uma forma carinhosa da gente dizer para essas pessoas que elas são especiais. Então, o cartão não é dado para os adventistas, somente para os que não são adventistas, tá? Então, eu queria pedir, por gentileza, a nossa equipe... Tem os cartões? A nossa equipe é só você, né? Ou tem mais gente? A nossa equipe é grande. Eu queria pedir para os nossos convidados para levantarem a mão para que ela e os demais identifiquem. E o pastor Walter gentilmente vai ajudar também. Levanta a mão os nossos convidados para receberem o cartão. E se tiver alguém aí que já foi membro da igreja e por alguma razão se distanciou, pegue também o cartão, anota aí os seus dados e a gente vai orar no final da pregação de hoje. Acho que todos receberam já o cartão? Já? Ok. Ótimo. Então eu vou ler o cartão agora e você pega uma caneta e me acompanha no preenchimento. A primeira frase é: creio que o Senhor logo vem. E se você crê que o Senhor logo vem, marque um X na primeira frase. Segunda frase é: hoje decido me preparar para o céu. E a terceira frase: quero me batizar em breve. E a quarta frase: preciso que orem por mim. São frases muito boas e você pode marcar todas, ou apenas uma, ou duas, ou três, fica à vontade. E aqui embaixo coloque o seu nome, o seu endereço e um telefone para contato. Certo? Outra coisa importante. Se alguém aqui que está nos visitando, alguma pessoa que está começando a estudar a Bíblia com a gente, ou já fez o estudo bíblico, enfim, está participando conosco, se você desejar uma visita em sua casa, no seu trabalho, no meio da rua, no restaurante, sei lá, onde você quiser, no posto de gasolina, onde você quiser. Eu falo assim: eu tenho só 5 minutos, porque eu sei a vida como é corrida aqui. Você fala: não tenho tempo, só tenho 5 minutos. 5 minutos dá para orar, dá para fazer um monte de coisa em 5 minutos. Então, se você fala assim: eu quero uma oração, mas tenho só 5 minutos, me dá um endereço, eu vou lá, encontro com você lá na esquina, fazemos uma oração, você vai para um canto, eu vou para outro e tocamos a vida. Mas não deixe de receber a visita, tá? A prioridade é para os nossos convidados. Aí depois a gente vai também abrir para os que já são membros. Certo?
Ok, nós vamos agora ao tema de hoje. Vamos fazer mais uma oração. Sentados mesmo, vamos curvar a cabeça, fechar os olhos e orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por estarmos aqui para estudar a Tua Palavra. Pedimos sabedoria, pedimos também que o Senhor nos ilumine e que o Senhor fale conosco essa noite. O Senhor sabe o que nós precisamos, conhece o nosso coração, sabe quais são nossos sentimentos, sabe quais são nossas preocupações, nossos medos, e nesse momento eu te suplico por cada pessoa que está aqui e por cada pessoa que está pelas redes sociais. Que o Espírito Santo se movimente aqui dentro e que haja nessa noite salvação para o teu reino. Em nome de Jesus, amém. Antes de eu entrar no tema, eu queria bater um papinho com vocês, porque esses dias, sexta que eu cheguei aqui, sábado e ontem, algumas pessoas me perguntaram assim, como é que esse negócio chega mais perto? Explica aí esse negócio chega mais perto. Então, vou explicar aqui como é que surgiu o Chega Mais Perto. Muita gente, eu acho que não sabe disso. Então, vou contar para vocês a história do Chega Mais Perto. E isso virou uma marca. É uma marca, é um canal que eu tenho nas redes sociais, e todo o nosso movimento tem hoje o Chega Mais Perto. É assim, eu tinha um programa na TV Novo Tempo. E quando eu comecei esse programa no Novo Tempo, o programa tinha 1 hora de duração. 1 hora. E eu comecei a gravar os programas, porque eram realmente gravados, e eu pensava assim, será que alguém para 1 hora para ver televisão, e ainda um programa religioso? E eu pensava, não é possível que alguém fique 1 hora parado vendo televisão. E eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa para que as pessoas prestem atenção em mim e consigam assistir, né? E aí eu ia gravando os temas e pensando, será que tem alguém assistindo? Aí um dia eu falei assim, na hora da gravação, falei assim, ô, Dona Maria, falei assim, um nome hipotético assim, chutei o nome, ô, Dona Maria, a senhora está me assistindo, né, Dona Maria? Mas está me assistindo e fazendo almoço. É ou não é, Dona Maria? Pensa que eu não sei? Eu sei que a senhora está me assistindo e fazendo almoço. Dona Maria, faz o seguinte, para só um pouquinho, vem aqui perto da televisão, quero falar uma coisa para a senhora. Aí falei assim, já chegou perto? Não chegou ainda, né? Está longe. Mais perto, Dona Maria, chega mais perto. Chegou pertinho? Vou falar uma coisa para a senhora. Jesus te ama muito. Pronto, pode voltar para o seu almoço. Falei isso. Aí o meu produtor, que a gente usa um ponto no ouvido, né? Quando está gravando, o produtor falou assim, uau, excelente, boa ideia, muito bom, repita isso. Aí eu gravei aquele programa, no segundo programa, ele falou, rapaz, que ideia fantástica, faz de novo. Aí no segundo programa eu falei assim, ô, seu José, aí joguei outro nome, ô, seu José, o senhor que está sentado no sofá azul, o senhor não está sentado não, né? Está deitado, né? Está me assistindo deitado, né, seu José? Seu José, levanta, homem, senta nesse sofá, olha para mim, quero falar uma coisa para o senhor, seu José. Mas, seu José, o senhor está muito longe, dá para chegar mais perto? Puxa o sofá para cá, ou então pega uma cadeira, põe aqui, senta perto de mim, quero falar uma coisa para o senhor. O senhor sabe o que significa Apocalipse 22, verso 11? E aí o produtor falou assim, excelente. E aí começou, a cada programa eu falava um nome. Aí, ok, esses programas foram ao ar, e depois de alguns meses, eu fazendo evangelismo por vários países, Brasil e América do Sul, aí eu ia nas igrejas, vinha uma mulher e falava assim, sabe aquela Maria que você falou? Eu falei, sei, sou eu que estava fazendo a comida. Aí eu ia na outra cidade e falava assim, sabe aquela Maria? Sou eu. Então eu atirei numa Maria, acertei umas 300. Aí eu fui no outro, sabe o seu José do sofá azul? Sou eu. E tal, e aí começou assim as pessoas se identificarem. Aí o que aconteceu? Os irmãos falavam assim, manda um recado para minha mãe que chama Terezinha. Aí eu anotava Terezinha. Agora mando uma mensagem para o meu tio que chama Jacó. Aí Jacó. Aí comecei a ter uma lista de nomes. Aí quando eu voltava para gravar, eu já tinha nomes reais, porque no começo eu chutei os nomes, mas depois eu tinha nomes reais. Aí eu falava assim, ô, seu Jacó. Só que eu não dizia de onde era o Jacó, porque eu pensei assim, eu falo para um Jacó e acerto uns 10. Então eu falava, o Jacó sabia que era ele, mas os outros não sabiam. Então, Jacó, tudo bem, rapaz, que bom que você está aqui, tal. Aí falava para o Jacó, para a Terezinha e tal. E comecei a falar assim.
Aí eu falava assim, mas é o seguinte, você não pode ficar me vendo de longe, tem que chegar mais perto, olha nos meus olhos. Está olhando? Quero te falar uma coisa. Aí começou assim. Aí virou a marca do chega mais perto. Aí quando eles fizeram um cenário novo para o meu programa, aí tinha um cantinho do chega mais perto, tinha um sofá. Eu pregava assim aqui, né? Tipo assim, aqui era o cenário, o palco, e aí quando era a hora do chega mais perto, eu ia para um sofazinho e sentava. Aí esse sofazinho era a hora do apelo, e eu fazia o chega mais perto. Aí virou uma marca. Hoje, se você vê, a foto minha ali, tá vendo? A mãozinha ali, tá vendo a mãozinha? É o chega mais perto. É aquela foto ali. E virou uma marca, né, do chega mais perto. Tem lugar que eu vou por aí que o pessoal fala assim, hoje o sermão vai ser pelo chega mais perto. Alguns já nem me chamam de Luiz, mas me chamam de chega mais perto. E eu inventei uma saudação do chega mais perto. Vem aqui você, vem cá, eu vou ensinar para eles a saudação. Nem eles sabem, vou ensinar agora. Sobe aqui. Como é seu nome? David. David, você falou para mim ali que quando crescer, você quer ser o quê mesmo? Pastor. Não, fala do microfone. Pastor. Eu estava sentado, ele falou assim, tio, eu quero ser pastor. Uau, excelente. David, vou ensinar para você a saudação do chega mais perto. Faz assim? Não, bate. Oh, muito forte. De novo. Aí faz assim, aí faz assim. De novo. Assim, assim e assim. Mas tem que dar aquela curvadinha assim, entendeu? Olhadinha assim, vai. Assim, assim. Yeah, muito bem. Um aplauso para ele. Aí eu vou nos acampamentos de carnaval, nos retiros aí, e a gente faz uma festa também com esse negócio, é bem legal. Eu estou contando a história porque quando eu faço o apelo, que eu falo assim, enquanto ela está cantando, se eu fizer assim, você vem aqui à frente, eu chego mais perto, entendeu? Muito bom. Foi bom? Gostaram de ouvir isso? Então agora sabe, né? Quando eu falar chega mais perto, é assim, né? É decisão. Vamos abrir a Bíblia em Isaías. Isaías, é esse texto aí que está na tela, ó. Isaías 58, 12. Isaías 58, 12. Nossa meditação de hoje toda está só nesse versículo. Nós vamos trabalhar só esse versículo hoje. Eu vou citar outros, mas a gente vai ler somente esse. Isaías 58, 12 diz assim. O pessoal lá atrás está me ouvindo bem? Sim? Ok. Diz assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Até aqui. Para entender esse versículo, nós temos que fazer uma análise do livro de Isaías, ainda que resumidamente, para a gente entender esse texto que acabamos de ler. O livro de Isaías é um livro de profecias. Tanto é que Isaías era um profeta. Então, Isaías é um livro de profecias. Mas Isaías também é um livro messiânico, porque Isaías fala muito do Messias. Aliás, o livro mais messiânico do Velho Testamento é Isaías. É o livro do Antigo Testamento que mais fala de Jesus, é Isaías. Só para se ter uma ideia, é Isaías quem escreveu que Jesus nasceria de uma virgem. Isaías 7,14. Foi Isaías também quem escreveu que o nome de Jesus aqui na terra seria Emanuel. Isaías 7,14. Foi Isaías também quem disse que aquele menino que nasceu em Belém, o nome dele seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías 9,6. Foi Isaías também quem escreveu os últimos momentos da vida de Jesus. Os momentos de maior sofrimento da vida de Jesus foi Isaías quem escreveu e quem fez a narração. Isaías 53 fala que Jesus seria levado como cordeiro para o matadouro e como ovelha muda perante seus tosqueadores e não abriria a sua boca. Isaías, portanto, fala muito de Jesus, muito do Messias.
Portanto, Isaías é um livro profético e é um livro totalmente messiânico, como se fosse um evangelho. E tem mais um detalhe importante sobre Isaías. Isaías é considerado uma mini-bíblia. Os estudiosos dizem que Isaías é uma mini-bíblia. Por quê? Porque as características do livro de Isaías são semelhantes às características da Bíblia Sagrada inteira. Quer ver? A Bíblia Sagrada inteira tem 66 livros. Isaías tem 66 capítulos. Interessante, né? A Bíblia Sagrada é dividida assim, Velho Testamento e Novo Testamento. No Velho Testamento tem 39 livros e no Novo tem 27 livros. Isaías também é dividido assim. Isaías tem os primeiros 39 versículos de Isaías, ou melhor, perdão, capítulos de Isaías. Eles são semelhantes, ou a mensagem é semelhante aos 39 livros do Antigo Testamento. E os 27 capítulos seguintes de Isaías têm uma mensagem semelhante aos 27 livros do Novo Testamento. Por isso, Isaías é considerado um livro que é uma mini-bíblia, por essas e outras características. Isaías fala também, entre outras coisas, sobre a volta de Cristo, novo céu e nova terra, fala sobre a alimentação equilibrada e por aí vai. Eu escolhi o capítulo 58, que é esse que está na tela, por uma razão muito forte. Esse capítulo, só esse capítulo, tem 3 assuntos nesse capítulo aí. O capítulo 58 fala do jejum, um jejum extraordinário, depois você pode ler. É um jejum diferente daquele que estamos acostumados a fazer. Mas esse capítulo não fala só do jejum, ele também fala do sábado e ele fala também de restauração. E a parte de restauração desse capítulo é esse versículo aí, que fala de restauração. E por isso que eu escolhi esse versículo para falarmos de restauração. Para entendermos esse versículo, dentro dessa visão toda do plano da salvação, nós queremos responder uma pergunta hoje. Senhores, prestem muita atenção. Pessoal da internet, prestem muita atenção. Hoje nós queremos responder uma pergunta. Uma pergunta. Sabe qual é a pergunta? A pergunta é: qual é o plano de Deus na minha vida? Essa é a pergunta. Que plano Deus tem para mim? Talvez você fale assim: eu saí do Brasil e vim morar nos Estados Unidos. Qual é o propósito de Deus na minha vida? Então, essa pergunta vai ser respondida hoje. E essa mesma pergunta pode ser feita de uma outra forma, mas dizendo a mesma coisa. No mundo evangélico, no mundo pentecostal, no mundo dos religiosos, tem uma máxima entre os evangélicos. A máxima é o seguinte: Deus tem uma revelação para você, Deus mandou te falar não sei o quê, essa noite Deus tem uma mensagem para você. O mundo pentecostal tem muito disso, né? Deus tem uma promessa na tua vida, essas frases todas, né? Tem até aquele hino famoso de uns cantores brasileiros que fala assim: está chorando por quê? Lembra dessa música? Está chorando porque Deus mandou te dizer, né, que tudo vai passar. Entendeu? Lembra de onde você veio e o que você está fazendo aqui agora. Então, essa linha de pensamento pentecostal é muito assim: não fica triste não, irmã, Deus tem uma promessa para você. Não desanima não, varão, Deus tem uma revelação para você. Não desanima não, meu irmão, vai dar tudo certo. São frases assim de incentivo, de motivação do mundo evangélico. A questão é que quando o mundo evangélico fala: Deus tem uma revelação para você, Deus tem uma promessa para você, Deus tem um plano para você, as pessoas falam isso, mas elas não dizem quais são esses planos, e qual é essa promessa, e qual é essa revelação. Apenas jogam isso no ar. E aí cada um interpreta de um jeito, né? Uma vez uma moça falou assim: acho que a revelação é que eu vou casar. O outro falou assim: acho que a revelação é que eu vou comprar um apartamento na praia. Outro falou assim: acho que o plano de Deus para mim é que eu vou trocar de carro esse ano. Coisas do Brasil, né? Enfim, aí as pessoas não sabem e ficam meio na dúvida, porque as revelações, elas são muito genéricas, assim, não fica assim: Deus tem um plano para você. Tá, mas qual é o plano? Não sei, mas Deus tem um plano para você. Deus tem uma promessa para você, mas qual é a promessa? Não, também não sei, mas Deus tem. Então, no fundo, todo mundo fala, mas ninguém sabe. Então, hoje você vai saber. Vai sair daqui sabendo qual é o plano que Deus tem, qual é a revelação que Ele tem, qual é a bênção que Ele tem. Então te prepara, se ajeita no banco, aperta o cinto, que nós vamos decolar. Gostei aí, quem falou lá atrás? É isso aí, muito bem, vamos decolar, falou certinho.
E tudo isso nesse versículo que está aí na tela. Você já leu de novo e ainda não... Como é que ele vai tirar tudo isso daí? Vai ser assim, atenção jovens, pessoal do TikTok, pessoal do Instagram, das redes sociais, do arrasta para cima. Nós vamos dividir esse texto em 4 partes. Vamos fazer 4 cortes. E aí nós vamos entender em 4 etapas o que Deus tem para nós. Etapa número 1, corte número 1. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Primeira frase é edificar as ruínas. Está lá no texto. Segunda frase, segundo corte. Levantarás os fundamentos de muitas gerações. Como é que é esse negócio de levantar os fundamentos? Terceira frase. Deus fala claramente no texto. Serás chamado reparador de brechas. Então tem a ver com reparar as brechas. E número 4, restaurador de veredas. Como é que é isso aí? Então essas 4 frases que estão no texto, a gente vai trabalhar essas 4 frases, e essas 4 frases estão dentro de um contexto geral da Bíblia. A primeira é edificar as ruínas, a segunda é levantar os fundamentos, a terceira é reparar as brechas, e a quarta é restaurar veredas. Essas são as 4 frases, são os 4 cortes, as 4 partes do que eu vou falar essa noite. E você vê que com essas 4 frases do texto, a gente vai ter um entendimento extraordinário e vamos sair daqui emocionados e convertidos. Amém? Primeira frase. Edificar as ruínas. O plano de Deus para os filhos de Deus. Escuta uma coisa. Os planos de Deus para os filhos dele, para os seus servos, é assim. Primeiro Deus faz uma obra em mim e depois faz através de mim. Deu para entender? Deus faz uma obra em você e depois através de você. Ou seja, Deus abençoa você, ilumina você e usa você para você levar o que você recebeu para outras pessoas. Esse é o processo. Ele faz a obra em mim e depois ele faz na vida do outro através de mim. Essa é a ideia. Então, a primeira frase é: Deus quer edificar as ruínas. Então Deus está dizendo o seguinte: tem uma situação aí que está em ruínas. Tem alguma coisa em ruínas. O que significa ruínas? Significa um estado deplorável de alguma coisa que está quebrando, que está quase caindo, que está com rachaduras, que tem uma série de defeitos e de falhas que torna esse ambiente, esse prédio, essa pessoa, essa casa, essa família em ruínas. Vamos lá, uma casa em ruínas. É uma casa que tem problema no piso, nas paredes, no teto, na parte elétrica, na parte hidráulica. Então uma casa está toda em ruínas, certo? Essa é uma situação de uma casa em ruínas. A mesma coisa de um prédio ou de uma igreja. Você pode comprar uma igreja, um templo que estava abandonado e que está em ruínas. Então você tem que pensar se vale a pena comprar uma casa em ruínas ou um templo em ruínas, se compensa ou não compensa. Mas também não é só casa, nem templo e nem apartamento. Tem pessoas em ruínas. Tem pessoas em ruínas. Tem famílias em ruínas. Tem casais em ruínas. Tem vida espiritual em ruínas. Tem vida emocional em ruínas. Tem vida sentimental em ruínas. As ruínas estão por toda parte. Então Deus está dizendo assim: existe uma situação de ruínas. E o que Deus quer fazer? Qual o plano dele? Aí começa a resposta da pergunta. Qual o plano? Qual a revelação? Qual a promessa? O que Deus tem para nós? Primeiro, Deus quer edificar suas ruínas. Ele quer pegar você, do jeito que você está, do jeito que você é, com ruínas e tudo, e Deus quer fazer um trabalho em você para resolver os problemas das ruínas. Esse é o primeiro aspecto do plano que Deus tem para você e para mim. Vamos dar um exemplo. Aqui tem, eu imagino que aqui deve ter algum profissional da área de construção, eu imagino que deve ter por aqui. E se não tiver, você deve conhecer alguém que trabalha com isso. Da construção ou da área de construção, que não seja exatamente uma construção, mas você presta serviço para alguém. É assim, ó, uma casa em ruínas. Como é que você faz para resolver esse problema?
Você faz assim, você chama um profissional da área, fala assim, avalia essa casa, analisa essa casa e me diz o que dá para aproveitar da casa e o que não dá para aproveitar. Então o profissional faz uma análise, faz um estudo e ele fala assim, essa casa está muito ruim, mas a estrutura está boa, as colunas estão boas. Se você trocar isso, trocar aquilo, trocar mais isso, trocar mais aquilo, a casa fica ótima. Então, não precisa derrubar a casa. Você pode recuperar o que tem, você arruma o que está errado e aproveita o que está bom. Ou seja, a casa está ruim, mas ela pode ser recuperada. É possível recuperar essa casa. A gente tem que trocar isso, mas a parte estrutural, a parte das colunas, a parte básica está boa. Então não precisa derrubar a casa. Pode comprar, que a gente reforma, vai ficar ótima. É uma maneira de resolver as ruínas. Mas tem uma outra maneira. Você tem uma outra casa em ruínas, chama um profissional, o profissional olha, analisa, estuda, pesquisa, tudo, e fala assim, rapaz, isso aqui está condenado. Essa casa não tem solução. O que você tem que fazer é o seguinte, passa um trator em cima, derruba essa casa e faça outra. Faça outra. Então, existem casos de pessoas cuja vida está em ruínas, que uma oração resolve, que uma santa ceia resolve, que um momento de oração e comunhão resolve, um pedido de perdão também resolve. Existem casos que isso pode ser a solução, mas tem casos que a pessoa tem que nascer de novo, começar de novo. Ou seja, as ruínas são tão acentuadas que só orar não resolve. Tem que orar, mas tem que começar de novo, virar uma página. É o nosso título ali, ó, a chave da virada. Tem que virar a página e começar de novo, do zero. Entendeu? Então, cada caso é um caso. O pecado, gente, está em toda parte, em todas as pessoas. Não há nenhuma pessoa que não seja pecadora. Nós somos pecadores por natureza. Eu não estou falando que você é uma pessoa má, não é isso que eu estou falando. Eu não estou dizendo que você é uma pessoa que sai por aí fazendo coisas erradas. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós somos pecadores. Isto é, nós temos uma natureza pecaminosa com a tendência para o mal. Então a gente tem isso dentro de nós e não tem como fugir disso. Nós temos essa situação. E essa situação torna cada ser humano, por ser pecador, em estado de ruínas. Então, tem gente que tem problemas, por exemplo, de ser muito crítico. Tem pessoas que são muito críticas. Outras são muito invejosas, outras são muito orgulhosas, outras são muito prepotentes, outras são muito envolvidas com promiscuidade, outros estão envolvidos com drogas, outros estão envolvidos com adultério, outros estão envolvidos com corrupção, outros estão envolvidos com outras coisas. Então, cada pessoa, por ser pecador, ele vai ter alguma fraqueza, alguma coisa que não é legal. E o que acontece? Deus diz assim, eu quero que você que está em ruínas, venha a mim. Venha a mim do jeito que você está, do jeito que você é, com ruínas e tudo. Eu vou edificar as suas ruínas. Essa é a primeira frase do texto que estamos lendo. Deus deseja edificar nossas ruínas. Não importa se as ruínas estão na minha família, estão no meu casamento, estão na minha vida espiritual, estão na minha vida emocional, estão na minha vida sentimental. O plano de Deus é pegar você com ruínas e tudo, e Deus vai fazer o seguinte, eu vou edificar você. Eu vou recuperar você. Eu vou restaurar você. Eu vou devolver tua dignidade, eu vou restituir o que o diabo tomou, eu vou te devolver em porção dobrada aquilo que o pecado danificou na sua vida. Deus promete edificar as nossas ruínas. Amém, irmãos? É isso que Deus quer. Esse é o primeiro ponto do plano, o primeiro aspecto do plano. E quando você e eu olhamos para a Bíblia, a gente fica impressionado ao ver que todas as pessoas que foram a Jesus estavam em ruínas. Não tem nenhum caso na Bíblia, de alguém que foi a Jesus e que não estava em ruínas. Você pode lembrar de algum caso da Bíblia que foi a Jesus e você vai lembrar que todas elas tinham problemas. Um era cego, é ou não é? O outro era paralítico, a outra era prostituta, o outro era leproso, o outro era endemoniado, o outro era ladrão, o outro era líder religioso, mas era um homem que estava perdido. E aí você vai fazendo análise. Olha para o Velho Testamento,
Olha para o Velho Testamento, Abraão pecou, Davi pecou. Vai lá, vai vendo as histórias. Pega as histórias da Bíblia. Você não vai ter nenhum que diz assim, esse aqui é perfeito. Não tem nenhum. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o ser humano, pecador, está em ruínas. E as ruínas, elas são diferentes para cada pessoa. O que é ruína para você numa área, para mim não é na mesma área, em outra área. E cada um de nós tem lá suas ruínas. Tem pessoas que não dormem à noite, tem pessoas que estão num alto nível de depressão, tem gente que está num alto nível de bipolaridade, o outro tem TDAH, o outro é ansioso demais, o outro tem problemas, vai para, quem sabe, ter um corpo em funcionamento normalmente, naturalmente, e assim o pecado vai causando ruínas na vida de todo mundo, entende? Então Jesus, Ele sabe que nós somos assim, Ele sabe que eu sou assim, Ele conhece você na sua intimidade, Ele sabe tudo sobre você, tudo que passa na sua mente, no seu coração, que passa dentro de você. E aí Jesus fala assim, ó, eu sei quem você é, eu sei tudo sobre você. Sei o que você tem de bom e sei o que você tem de ruim. Sei o que você tem de positivo, sei o que você tem de negativo. Sei as suas qualidades e sei também os seus defeitos. E ainda assim, eu amo você e eu quero curar você, quero edificar você e quero restaurar você. Amém? Quer ver uma coisa? Vamos chegar mais perto. Vamos chegar mais perto. Quer ver uma coisa, senhores? Olhem para mim todo mundo. Olhem para mim. O que você, não você, a sua pessoa, é só uma maneira de eu dizer, vamos falar assim, o que um ser humano, uma pessoa faz, quando ela descobre os defeitos da outra? Quando você descobre os defeitos do outro? Sabe qual a tendência natural do ser humano? É se afastar, é ou não é? Se afastar. Você descobre os defeitos de alguém que você tinha um certo contato, descobriu os problemas dela, os podres dela, os defeitos dela, as falhas dela, a tendência nossa é se afastar da pessoa. E cancelar, e isolar, e falar assim, aí, dizia que é da igreja, mas ó, isso, e aquilo, e a gente critica. A tendência nossa é essa. Agora, o que Satanás faz quando Satanás vê os nossos defeitos que ele mesmo colocou? Satanás ri da nossa cara, põe o dedo na ferida e faz você sofrer ainda mais, assim, sabe? Para você sofrer ainda mais. Agora, o que Jesus faz? Jesus conhece você e eu, sabe tudo que a gente tem de bom e de ruim, sabe nossas tendências, sabe nossas malignidades, sabe o que a gente pensa, porque ninguém sabe o que a gente pensa, a não ser Jesus. Ele sabe tudo sobre nós, e aí, mesmo sabendo tudo que eu sou, Ele me ama. Você já viu aquela frase que fala assim, quem não te conhece é que te compra? Já viram essa frase? Quem não te conhece, eu te conheço, rapaz, está pensando o quê? Engana outro, a mim não é assim que a gente fala? Pois é. Essa é uma frase terrível, terrível. Jesus te conhece e te comprou na cruz do Calvário. Ele conhece você, sabe que você é pior do que você acha que é. Nós somos piores do que a gente acha que somos. Está ouvindo? E nós temos a mania de ver o defeito do outro e esquecer o nosso. Essa é a mania que nós temos. Nós não somos melhores do que ninguém. Estamos todos em ruínas, senhores. Todos em ruínas. E Jesus fala assim, eu vou edificar suas ruínas, eu vou curar você, eu vou transformar você, eu vou abençoar você, não importa onde você foi, o que você fez, o que aconteceu, eu tenho um plano para você, eu tenho um propósito para você, eu vou abençoar você, eu vou restaurar você, eu vou curar você, eu vou tirar o mal da sua vida e vou levar você para o céu comigo. É isso que Jesus está dizendo. Então aí você começa a entender quais são os planos de Deus, tá ok? Aí está entendendo, estamos entendendo o que Deus tem para nós. Esse aqui é o primeiro aspecto do plano. Mas Deus não quer fazer só isso. Deus não quer fazer só isso. Deus quer fazer algo mais. E aí vem a segunda frase, o segundo corte. A segunda frase é, Deus deseja levantar os fundamentos. Por que Deus não para só na primeira frase? Por que Ele vai para a segunda? Querendo levantar os fundamentos. Sabe por quê? Deixa eu contar uma coisa para você. Pega uma casa em ruínas, compra uma casa em ruínas aqui nos Estados Unidos, reforma a casa, e sabe que aqui isso é muito comum, né? É muito comum. Você compra uma casa toda bagunçada, toda arrebentada, toda em ruínas, aí você dá um trato nela, arruma tudo, resolve tudo, pinta, coloca móveis, deixa uma casa que é uma casa assim de cinema mesmo. Linda, um brinco, certo? Aí o que acontece? Aí você arrumou tudo. Agora cruza os braços e deixa a casa por 10 anos sem fazer nada nela. Ela volta
a ser ruínas. Assim é na vida espiritual da gente. A gente vai a Jesus com ruínas e tudo, certo? A gente vai a Jesus com os nossos erros, falhas e pecados, certo? Jesus falou, vinde a mim do jeito que você está, com ruínas e tudo. Então a gente vai a Jesus do jeito que nós somos, do jeito que nós estamos. Jesus está falando exatamente isso. Aí Jesus não quer que nós fiquemos apenas nesse aspecto, nesse nível. Ele quer fazer, sabe o quê? Manutenção. Casa tem que ter manutenção. Carro tem que ter manutenção, moto tem que ter manutenção, casamento tem que ter manutenção. Se não tiver manutenção, volta o que era antes e volta pior. Então, o que Deus quer fazer? Primeiro, edificar as ruínas. Número 2, levantar os fundamentos. Por que levantar os fundamentos? Porque esse levantar dos fundamentos é que vai te dar força para você não voltar ao que era antes. Senão você volta ao que era antes e volta pior. Então, Deus deseja, número 2, deseja levantar os fundamentos. Senhores, o que significa levantar os fundamentos? Significa que aqui dentro da Bíblia Sagrada existem fundamentos. Aqui dentro tem fundamentos. Nós não podemos ser cristãos apenas de aleluia e glória a Deus, apenas isso. Nós não podemos ser cristãos apenas assim, Jesus me ama, isso é tudo. Nós não podemos ser cristãos apenas de uma emoção, apenas de um louvor, apenas de um culto, apenas de uma oração, uma coisa assim superficial. Isso faz parte, a oração, o louvor, o aleluia, o Deus é bom, o Deus é maravilhoso, tudo faz parte. Está tudo certo, não tem nada errado com isso. Mas não pode ficar só nisso. O que você acha, mulheres, atenção mulheres, todas as mulheres, o que você acha de um marido que fica na barra da tua saia o dia inteiro dizendo eu te amo, 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 mas o cara não trabalha, o cara não resolve nada, ou seja, só fica na barra da saia eu te amo, eu te amo. Serve um cara desse? Não serve, uai. Vai trabalhar, rapaz. Você me ama, mas tem que trabalhar, uai. É ou não é assim? Mas também você não pode ter o contrário. Qual é o contrário? É o cara que trabalha igual um camelo e nunca diz eu te amo, também não serve. Tá certo ou não? Tem que ser o equilíbrio, amém, irmãos? A junção das duas coisas, senão está errado. Então na vida cristã é assim também. Você não pode falar assim, não, aqui é o seguinte, aqui, entendeu? Aqui está tudo na paz, não é? E os fundamentos, irmão? Você é cristão por quê? Me dê fundamento, me dê base. Você não fuma por quê? Não bebe por quê? Não usa drogas por quê? Guarda o sábado por quê? E o juízo, me explica aí. E o santuário, vai, me dá fundamento. Não tem fundamento, né? Então é só casca. Cadê o fundamento? Se não tem fundamento, não subsiste. Lembra na Bíblia que tem a história de 2 homens que construíram suas casas? Lembra dessa história? Mateus 7, lembra? Um construiu a casa na rocha, lembra disso? E o outro construiu a casa onde? Na areia. Olha a loucura do camarada. Um faz a casa na rocha, outro na areia. Aí o que acontece? As duas casas são colocadas em teste. Vem vendaval para uma e vendaval para outra. Vem tempestade para uma, tempestade para outra. Vem terremoto para uma e terremoto para outra, certo? Tudo que acontece com uma acontece com a outra. Qual que fica em pé? A da rocha. Qual que cai? A da areia. É assim, cristão tem tempestade? Tem. Não cristão também tem. Quem é adventista tem tempestade? Tem. Quem não é? Também tem. A tempestade vem para todo mundo. A crise vem para todo mundo. A dificuldade vem para todo mundo. Mas quem é que fica em pé? Quem está na rocha. Amém? Está fraco, amém? Amém? Quem fica em pé é quem está na rocha. Quem não está, cai. Então o que Deus quer fazer? Primeiro quer edificar as ruínas. Aleluia, amém. Então vou como eu estou, Jesus me ama e acabou. Mas ele fala assim, agora que você veio até mim, que eu edifiquei suas ruínas, agora eu quero que você tenha fundamentos. Você tem que ter fundamentos, para você não cair de novo. Então nós precisamos conhecer minimamente, os fundamentos bíblicos. E agora vamos entrar num ponto muito curioso, desse segundo ponto aí. Merece um chega mais perto. Olha lá, está todo mundo aqui comigo? Ok, e os internautas, está todo mundo aí comigo? Sim, também, ok. É o seguinte, Jesus foi batizado no Rio Jordão. Quem batizou Jesus?
João Batista, no Rio Jordão. Aí Jesus sai do batismo e vai para onde? Para o deserto. E lá no deserto ele fez o quê? Jejum. O que mais? Oração. Quantos dias? 40. Terminou o jejum e a oração de 40 dias. Quem apareceu para ele? O inimigo de Deus, exatamente, apareceu para ele. O inimigo veio e falou assim: ô Jesus, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus falou assim para ele: está pensando o quê, rapaz? Sou Jesus Cristo. Está pensando o quê, rapaz? Sou Jesus Cristo. Vem me provocar? Eu mato você aqui agora. Eu sou Jesus de Nazaré. Foi assim que Jesus falou? Não. Como é que Jesus enfrentou Satanás? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de... Jesus está dando uma dica. Vou usar uma linguagem do stand-up gospel. Jesus estava dando um código. Era um código. Sabe qual é o código? A Bíblia. Sabe qual é o código? A palavra de Deus. Quer vencer Satanás? Bíblia. Quer vencer a Bíblia? Sabe como é que vence? Está escrito. É assim que vence. Tá, por que você é adventista? Porque está escrito. Por que você é não sei o quê? Está escrito. Por que você não vai para esse lugar X que eu vou? Porque está escrito. Por que você não come isso? Porque está escrito. Por que você não bebe isso? Porque está escrito. Por que você não... Porque está escrito. Tem fundamento, tem que ter fundamento. Se não tiver fundamento, a pessoa te dá uma provocadinha, você cai na dela e vai fazer o que está errado. Porque você não tem fundamento. A pessoa, não sei, meu pastor que falou, deixa eu ligar para o pastor. Então, Deus diz assim, primeiro ele quer edificar as ruínas, e depois ele quer levantar os fundamentos. Levantar os fundamentos. Aqui, ó, se não tiver fundamento, você não aguenta. Quando vem um escândalo de alguém da igreja que cometeu uma coisa errada, isso te afasta de uma vez. Você fala, não vou mais, porque o pastor da minha igreja fez isso, porque o irmão da minha igreja fez aquilo, porque não sei quem fez aquilo. Quer dizer, a nossa fé é tão frágil, que um problema que aparece, afasta a gente dos caminhos de Deus. Sabia disso? Tem gente que fala assim, não vou mais nessa igreja, porque cantaram uma música que eu não gostei. Então, vou embora. Tu está fraco, né, irmão? Uma música vai te afastar da igreja, rapaz? Cadê teu fundamento? Está fundamentado em quê? Tem que ter fundamento. Amém? Fundamento bíblico tem que ter. Primeiro Deus edifica as nossas ruínas, depois Ele levanta os fundamentos de nossa vida. Estudemos a Bíblia, para ter o conhecimento fundamental, a base da nossa fé, da nossa caminhada. O que tem de gente que é religioso, evangélico, e não tem fundamento nenhum, é uma tristeza. Uma tristeza. A gente precisa fazer por nós e ajudar os outros. Por isso que eu comecei falando assim, Deus faz a obra em nós e depois através de nós, não foi? Porque as pessoas precisam ter essa ajuda. Eu preciso de ajuda. Você precisa de ajuda. Nos ajudamos e vamos ajudar outros. A ideia é, primeiro nos fortalecer e depois ajudar os outros. É isso que Deus quer fazer conosco. Mas Deus não quer ficar só nisso. Vamos para o terceiro corte. Primeiro, Ele edifica as ruínas. Depois Ele levanta os fundamentos. E depois Ele repara as brechas. Vocês vão perceber que é uma crescente. É uma crescente. Reparar brechas. Você sabe que brechas são pequenos espaços que tornam uma pessoa vulnerável. Não sei se alguém aqui já trabalhou na lavoura, é do interior, é da roça e tal, mas alguém já trabalhou com enxada?
Com enxadão, com um martelo, com foice, ok. Então você sabe que, vamos falar de uma enxada. A enxada tem um cabo, né? Um cabo, normalmente de madeira, e esse cabo tem um corte aqui na frente, onde você encaixa a enxada aqui, tem um corte aqui você põe o que nesse corte? A cunha, uma cunha. Quando você põe a enxada ou enxadão, e você põe naquela brecha, a cunha faz isso aqui, ó, e trava a enxada ou enxadão para não cair. As brechas espirituais que a gente tem, brecha é esse espaço onde põe a cunha. Essas brechas espirituais que nós temos, o diabo vem e põe a cunha dele. Porque tem uma brecha. Então, o que Deus quer fazer? Ele quer primeiro edificar as ruínas, depois ele quer levantar os fundamentos, e depois ele quer reparar as brechas. E às vezes o nosso problema não está no macro, está no micro. Às vezes nosso problema não está naquilo que se vê, está naquilo que não se vê. E aí que está o grande problema. Esse era o problema dos fariseus. Os fariseus do tempo de Jesus eram assim, por fora eram impecáveis, mas por dentro. Por isso que Jesus falou assim, vocês são igual sepulcros, caiados. Veja um sepulcro, por fora é lindo, por dentro, é ou não é? Então Jesus falava isso para os fariseus e para os escribas. Então nós temos que tomar cuidado, porque o problema nosso não é o macro, porque o macro a gente esconde, a gente disfarça, entendeu? Para ninguém ver nossos erros. A gente dá um jeitinho para esconder. Mas tem as brechas que ficam dentro da gente que ninguém vê. E são por essas brechas que o inimigo entra. Entendeu? Então, cada um precisa vigiar para ver onde estão as brechas. Por exemplo, sou um servo de Deus, mas eu odeio fulano de tal. Esse ódio é uma brecha. Eu sou um servo de Deus, mas eu tenho um problema de cobiça. Essa cobiça é uma brecha. Eu sou um servo de Deus, mas eu não concordo com tal doutrina. É uma brecha. Porque onde passa um boi, passa uma boiada. Então existem várias brechas. E às vezes a pessoa tem um pecadinho de estimação. Sabe o que é um pecadinho de estimação? É um pecado que ninguém vê, só você sabe que tem. E você deixa ele escondidinho lá. De vez em quando você volta nele, dá uma pecadinha. Aí depois fala, não vou parar com isso. Aí para, mas pecadinho continua de estimação. É igual um animalzinho de estimação, que você cuida com carinho. E tem muita gente que tem um pecadinho de estimação. Então cuidado, que pode ser uma brecha. Pode ser não, é uma brecha. Então o que Deus quer fazer? Ele quer primeiro edificar as ruínas, depois ele quer levantar os fundamentos, e depois ele quer reparar as brechas. No Brasil tem um profissional que trabalha com carros, restauração de carros, que a gente chama de martelinho de ouro. Alguém já ouviu falar desse profissional? Aqui tem? Talvez não com esse nome, né? Enfim. Mas lá no Brasil tem o tal do martelinho de ouro. Martelinho de ouro. É um trabalho que eles fazem tão minucioso. É assim, você pega um carro, olha o carro assim, pega o carro do pastor, do pastor Walter, vai falar dele. Calma, pastor Walter, não fique bravo comigo. Você olha para o carro do pastor Walter e você fala assim, caramba, que carro lindão, está lindão o carro dele. Você olhou assim, está lindão, ele lavou o carro, ele deu uma arrumada, está lindão o carro dele, certo? Só que aí, quando você chega bem pertinho do carro e olha bem no carro, você vai ver que tem algumas coisinhas ali, de longe está lindão, mas de perto assim, o meu carro, o teu carro, o carro de qualquer um aqui, é assim. Aí ele pega o carro e leva no martelinho de ouro. Quando chega lá no martelinho de ouro, aí ele fica desesperado, porque o cara vai ver coisas que ele não viu. E vai dizer, teu carro tem isso, tem isso, tem isso. Ele vai dizer, meu pai, eu não sabia que tinha tudo isso. E tem. Aí ele fala assim, ok, você pode resolver? Sim, posso. Custa tanto, etc. e tal. E ele começa um trabalho manual, minucioso, cirúrgico. E esse cara restaura a lataria do carro do pastor de uma forma tão extraordinária que quando o carro sai lá, sai zerado. Zerado. O cara é um profissional de altíssimo nível. E ele faz um trabalho manual mesmo, um trabalho bem feito, cirúrgico. E o negócio fica extraordinário. Por isso que é caro o trabalho dele, e ele é o tal do martelinho de ouro. O que Deus quer fazer com a gente? É isso. Por quê? Porque aquilo que é assim,
alguma coisa assim que é visível, aí você fala, não, isso aqui eu não vou fazer porque todo mundo vai ver, vai ser um escândalo, não sei o quê, então eu não posso fazer. Mas uma coisinha, às vezes, que fica meio escondida, a gente deixa no anonimato ali e ninguém vê. E ali que está o problema, ali que está o X da questão. Então Deus quer trabalhar conosco aí, sabe? Deus quer trabalhar conosco aí. Resolver aquilo que parece que é pequeno, mas que pode causar uma ruína para você. E atenção, senhores. Atenção. No céu vai ter surpresas por causa disso. Gente que você achava que ia para o céu, pode não ir. Porque a gente olha entendeu? A gente olha assim, fala, esse aí nunca saiu da igreja, nunca não sei o quê. E chega no céu, cadê o camarada? Não foi. E às vezes aquele que você achava que não ia, vai estar lá. Então por isso que o céu vai ter surpresas e vai ser incrível. E para que a gente não tenha essas surpresas desagradáveis, nós estamos aqui hoje reunidos. Essa semana é para que a gente se prepare para o céu, é para que a gente possa se preparar para o reino dos céus. Amém, irmãos? Por isso que estamos aqui. Então o que eu estou pregando para você é para mim primeiro. O sermão é primeiro para mim. E depois eu partilho com você. Primeiro em mim e depois através de mim. Mas entenda que nenhum de nós é melhor do que o outro, certo? Nenhum de nós, nem eu e nem você. Então Deus quer fazer em mim e em você essa obra. Edificar as nossas ruínas, levantar os fundamentos e reparar as brechas. Reparar, você sabe, fazer um reparo. É tapar o buraco, é fechar as frestas. É não dar espaço para o inimigo entrar. É isso aí. E aí, depois disso, vem então o último ponto, para juntar os 4 e entender o plano que Deus tem para nós. O último ponto está lá no finalzinho do verso. Deus quer restaurar as nossas veredas. Veredas são caminhos, mas que também significam vida. Deus quer restaurar nossas veredas, Deus quer restaurar nossa vida. É assim, irmãos. O pecado tirou de nós a perfeição. O ser humano foi criado perfeito e depois do pecado passou a ser imperfeito. O ser humano foi criado justo, depois do pecado passou a ser injusto. O ser humano foi criado santo e depois do pecado passou a ser imundo. O ser humano foi criado à imagem de Deus e depois do pecado perdeu essa imagem. O pecado nos desfigurou, manchou a nossa vida. E o processo da salvação e o plano que Deus tem para você, a revelação que Ele tem, a palavra que Ele tem, aquilo que eu comecei falando, é devolver para nós a sua imagem e a sua semelhança. Finalmente, nós seremos restaurados completamente, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, e seremos restaurados 100% para irmos para o céu e vamos viver eternamente com Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Eu vou ler um verso com vocês que não vai aparecer na tela, mas eu vou ler esse texto aqui agora. Eu queria que vocês prestassem atenção, só escutem e depois eu digo onde ele está escrito. Eu posso dizer até antes. Está em Filipenses 3. Eu vou ler esse texto só para agregar um valor, uma informação, e aí a gente finaliza com esse texto. Vamos lá, Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21, que diz assim: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual, presta atenção, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Não sei se você conseguiu entender o que eu li, mas o que eu acabei de ler é sensacional. O texto que eu acabei de ler está dizendo que
o nosso corpo será transformado. E seremos iguais em termos de corpo. O nosso corpo será igual ao corpo de Jesus quando Jesus ressuscitou. Isso é maravilhoso. Isso é tudo que a gente precisa. Voltar a refletir a imagem e a semelhança de Deus. Então, o que Deus quer fazer conosco está bem claro no texto. Edificar as nossas ruínas, levantar os fundamentos, reparar nossas brechas e nos restaurar a sua imagem e sua semelhança. Vai chegar o dia em que Jesus vai voltar. Quando Jesus voltar, nós ainda teremos a natureza pecaminosa, mas já estaremos salvos pela graça e misericórdia do Senhor. Aí, quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, Ele vai dar uma ordem. Ele vai dar duas ordens. A primeira ordem, Ele vai dar um comando, e a terra vai tremer, e as sepulturas irão se abrir, e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. Depois Ele vai dar uma segunda ordem, e a segunda ordem vai ser para os vivos, para os fiéis que estiverem vivos. E a ordem de Jesus vai ser tão extraordinária que num abrir e fechar de olhos, os fiéis vivos serão transformados. Não sei se deu para entender o que eu falei. Quando Jesus ressuscitar os mortos já ressuscitam perfeitos, incorruptíveis. Deu para entender, né? Mas os vivos fiéis também serão transformados, e serão transformados vivos. Se Jesus aparecesse agora nas nuvens dos céus, nós estamos vivos. Como seria a nossa transformação? Seria numa piscada, irmão, uma piscada. Jesus, no abrir e fechar de olhos assim, no abrir e fechar de olhos, você já fez isso 3 vezes. Eu olhei para você aqui, rapidinho, ele fez 3 vezes. No abrir e fechar de olhos, Jesus vai transformar nossa vida. Se alguém estava com depressão, na volta de Cristo, no abrir e fechar de olhos, a depressão vai embora, o estresse vai embora, a angústia vai embora, a insônia vai embora, o mal vai embora, o pecado vai embora. Você é transformado, você é restaurado, você é recuperado, e você vai passar por uma metanoia, que é uma palavra grega, uma metanoia, e haverá uma transformação total na sua e na minha vida. E então nós seremos novas criaturas. É um milagre que Deus vai fazer. Mas para esse milagre acontecer lá, nós temos que ter uma caminhada com Jesus, uma jornada com Jesus, uma jornada com Ele. Não é assim, a pessoa viveu no mundão o tempo todo na pecaminosidade, na rebeldia, aí Jesus volta e fala: Jesus, agora eu me arrependo, agora eu quero. Não, aí não é assim que funciona. Porque a porta da graça fecha antes. E quando a porta da graça fechar, quem se salvou, quem não se salvou, não se salvará mais. O que vai acontecer é o seguinte: sabe quem vai ser transformado no abrir e fechar de olhos? Quem deu os passos e caminhou com Jesus. Primeiro, vai como você está, com ruínas e tudo. Segundo, Ele levanta os fundamentos na sua vida. Terceiro, Ele repara as brechas. Ou seja, você está andando com Ele, você tem comunhão com Ele, você vive com Ele, você é amigo dEle, você tem comunhão com Jesus. E aí quando Ele voltar nas nuvens dos céus, Ele vai transformar você fisicamente para toda a eternidade.
Isso é maravilhoso. É o que Deus deseja fazer conosco, com cada um de nós. E nós sonhamos com esse dia. Nós imaginamos esse dia o tempo todo. Nós temos na Bíblia essa promessa, essa esperança. E é essa promessa e essa esperança que devem nos impulsionar para uma caminhada com Jesus. A jornada com Jesus é diária. A caminhada com Jesus é diária. Sabe o que Deus espera da gente? Que a gente ande com Ele. Ande com Ele. Eu não estou falando de igreja. Estou falando de andar com Jesus. Anda com Ele. Conversa com Ele. Leia a Bíblia. Medita na Bíblia. Você viu quanta coisa tiramos de um versículo? Você viu quanta coisa a gente aprendeu desse versículo? E aí está o plano da salvação para cada um de nós. A notícia maravilhosa dessa noite é que quando Jesus voltar, todos nós podemos ser salvos. Todos nós, todos. Não tem nenhuma pessoa aqui que não possa ser salva. Todos podemos ser salvos. Eu termino contando uma história. Uma história real, claro. Eu fazia uma série de pregações em São Paulo. O local do evangelismo estava superlotado. E tinha um homem que não sentava, ele ficava em pé no canto ali, toda noite. Então, como ele ficava em pé, me chamava a atenção, e eu pregava e sempre o via em pé. Eu fazia os apelos, todo mundo aceitava, menos ele. As pessoas se emocionavam, menos ele. As pessoas se entregavam, menos ele. Um camarada frio. Um dia fiz uma pregação mais forte, um apelo ao coração. Aí no final ele me procurou e falou assim: quer me converter, né? Eu falei: quero, mas não sou eu não tenho poder para isso. Mas Deus pode fazer isso. Ele falou assim: negativo, Deus não pode e não vai fazer isso. Eu falei: ok, você pode pensar o que você quiser, mas vou te dizer uma coisa: Deus só não vai converter você se você parar de vir aqui. Se você não voltar mais, aí não vai acontecer nada. Mas se você vier aqui até o final, você vai ser transformado. Ele falou assim: negativo, você não sabe quem sou eu. Eu falei: não sei, não preciso saber. Não, mas você tem que saber quem sou eu. Eu falei: não preciso saber quem é você. Deus pode mudar a sua vida. Não, mas você tem que saber quem sou eu. Tá bom, quem é você então? Eu sou pé de pato. E pela reação vi que a maioria não sabe o que é isso. Pé de pato é uma linguagem na gíria, é uma linguagem mais do gueto, mais da periferia, para se referir a um matador. Um homem cuja profissão é matar. Profissão dele, matar pessoas. Uma linguagem da periferia, pé de pato. Porque vai de mansinho, quando o cara vê, já matou. Falou assim: sou pé de pato. Falei: não tem problema que você seja pé de pato. Jesus ama você e vai transformar você. Só não vai transformar se você parar de vir aqui. Ele falou assim: vai nada, tchau.
Foi embora. Na outra reunião ele voltou. E na outra voltou. E veio todas. Uma noite lá na frente, era uma série longa, eu fiz um apelo muito forte sobre a cruz, sobre Jesus, sobre o sangue de Jesus. E aquela noite esse homem começou a chorar, e chorava intensamente. Todo mundo foi embora, ele ficou sentado chorando no banco. Aí eu olhei para ele, falei, quer conversar? Ele falou, quero. Eu falei, o que houve? Ele falou, hoje você me pegou. Eu falei, não, eu não. Foi Jesus quem fez isso. Ele falou assim, não, hoje eu senti Deus na minha vida, mas Deus não vai me aceitar. Eu já fiz muita coisa errada, já matei muita gente. Quantas pessoas você matou? Ah, não sei, perdi a conta. Eu disse, Deus pode mudar sua vida. Continue vindo, Deus vai mudar sua vida. E ele continuou vindo. Resultado, eu o batizei. E hoje ele é diácono da nossa igreja. Mas ninguém pode saber que é ele. Porque se as pessoas souberem, vão ficar assustadas. É um diácono, o melhor diácono da igreja que ele frequenta. Recebe as pessoas com tanto carinho que ninguém diz que ele era um matador. Deus mudou a vida dele. Esse é o nosso Deus, que pode transformar qualquer pessoa. Evangélico, católico, espírita, ateu, agnóstico, livre pensador, americano, brasileiro, hispano, árabe, não importa quem você é. Você pode ter seus pensamentos, seus argumentos, suas ideias, suas convicções. Você pode ser quem você quiser ser. Mas se quiser ir para o céu, vai ter que se entregar para Jesus. E vou te dizer mais. Você não veio aqui por acaso. Ninguém vem aqui por acaso. Se nós estamos aqui, foi porque Deus nos trouxe aqui. Deus permitiu que chegássemos até aqui. E se nós estamos aqui, é porque Deus tem um propósito. E o propósito está bem claro no texto. Hoje entendemos o propósito. Esse é o propósito para você. Então me faça um favor. Não seja durão. Não seja durona. Não se feche. Não crie bloqueios. Abra o coração. Deixa Cristo ser o primeiro na sua vida. Deixa Cristo dirigir sua vida. Esqueça o passado e comece uma vida nova. Não olhe para as periferias. Não olhe para as pessoas. Olhe para Jesus. Eu quero ir para o céu e você também quer. Nós queremos ir para o céu. Quantos querem ir para o céu? Levanta a mão. Levanta as duas. Levanta essa mão. Eu estou de olho. Amém, amém, amém. E você, internauta, quer também? Se você deseja ir para o céu, eu vou pedir que você fique em pé aí onde você está. E estou falando para todo mundo. Se você quer ir para o céu, levante-se aí, onde você está. Fica em pé aí onde você está. E eu vou pedir aos irmãos que não saiam da igreja e que não vão embora, fiquem aqui. Não saiam antes da oração. Não saiam antes da oração. Aguenta aí mais uns 5 minutos. Não saia antes da oração, por favor. Tranca a porta. Não precisa trancar não. Mas não saia antes da oração. Tudo bem que todo mundo tem pressa, mas eu estou terminando cedo, ó. No meu relógio são 9 horas. É super cedo. Então não saia antes da oração. Não saia. Porque a bênção ainda não está completa.
A bênção virá agora. Quantos de vocês, incluindo a mim, eu sou o primeiro da fila. Então, quantos de nós deseja essa noite dizer para Deus: Senhor, coloca essas bênçãos na minha vida, edifica minhas ruínas, levanta os fundamentos do meu coração, repara as brechas da minha vida e me restaure completamente. Quem quer dizer isso? Se você quiser dizer isso, vem aqui até a frente orar comigo. Estou falando para a igreja inteira. Vem até aqui à frente orar comigo. Vamos fazer uma oração de consagração ou de reconsagração. Eu queria que você se movimentasse. Venha aqui orar comigo. Vamos orar, né? Vamos orar. Eu oro por você, você ora por mim. Oramos uns pelos outros. E vamos pedir para Deus fazer essa obra em nossa vida. O pessoal que tem o cartão, nós vamos recolher os cartões agora. Vocês mesmos recolham para mim. Quem estiver perto aí com o cartão, recolhe os cartões e tragam aqui no púlpito para mim, por favor. Alguém pode vir à frente e colocar aqui em cima para mim os cartões? Pode colocar aqui. Entreguem os cartões para o pastor Walter. Nós vamos hoje colocar os cartões. Fica aqui, pastor, comigo. Pastor Sérgio, por favor, vem aqui também, pastor Sérgio. Obrigado. Por favor, pastor, vem aqui. E o pastor de Lancaster está aqui, né? Pastor Ricardo, chega mais perto, pastor Ricardo. Rapaz, você está em Lancaster agora, é? Puxa, passa muito rápido. Você estava no Morumbi esses dias, né? Estava no Morumbi. Que ótimo que você está aqui, rapaz. Pastor é meu amigo desde Manaus. O Alex vai ficar feliz de saber que você está aqui. Obrigado, viu, pastor? Seja bem-vindo. Amém, meu amigo. Gente, que bonito isso aqui, né? Já imaginou quando a gente chegar no céu como é que vai ser? Já imaginou que maravilhoso? A gente vai falar assim: lembra lá de Framingham? Lembro. Lembra do sermão de Isaías 58? Lembro também. Aquilo me ajudou a chegar do céu. Entendeu? Então, meninas, meninos, obrigado. Adultos, todos aqui, internautas também, vamos levar a sério a nossa caminhada com Jesus. É uma caminhada, é uma jornada, não é um evento, um dia, um encontro, um programa. É uma jornada, né, Cláudia? É uma caminhada. E é essa caminhada que vai nos levar ao reino dos céus. Tá bom, e se eu cair? Levanta, né? Porque tem gente que fala assim: eu caí, então eu não vou mais. Tem gente assim, né? Eu me entreguei, mas falhei, então não vou mais. Só uma perguntinha: se o teu carro furar o pneu, você abandona o carro? Não. Você conserta o pneu e continua com o carro. Tá, e na caminhada cristã, se você cometer um erro, você vai abandonar a fé? Não. Troca o pneu e continua. Entendeu? Tá bom? Combinado? Combinado. Combinado, irmã? Combinado. Nós vamos orar agora. E o tema de amanhã, eu vou precisar que vocês tragam o celular. Amanhã nós vamos usar a Bíblia e vamos usar o celular. Vai ter uma novidade amanhã. Então tragam o celular com bateria carregada, por favor. Tragam o celular. E nós vamos amanhã usar o celular no culto. Vai ser bem especial. Então vai ter uma novidade amanhã. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, daqui a pouco vamos ouvir uma música especial, mas eu quis antes orar com os internautas. Pai, tem muita gente na internet que também está tomando a mesma decisão. Abençoe essas pessoas do YouTube. Abençoe as pessoas que estão aqui. Nós estamos reconsagrando nossa vida. Nós estamos decididos a receber
a edificação das nossas ruínas. Queremos que o Senhor levante em nossa vida os fundamentos bíblicos. E queremos que o Senhor repare as nossas brechas. E que o Senhor nos restaure completamente. Derrame essas bênçãos sobre todos nós. E sobre os internautas também. E na sequência, a Jasmin vai encerrar esse sermão cantando uma linda música. Em nome de Jesus, amém. Enquanto a Jasmin vem aqui, pode fechar a transmissão do meu canal e mantém o canal da igreja ao vivo. Não saiam ainda, por favor, desculpem. Não saiam ainda. Jasmin, tudo bem? Chega aqui pertinho, pode. Olha o que ela preparou, gente, é lindo demais. Coloca aí. Essa música é um convite a uma profunda reflexão. E é conhecidíssima pela voz do Quarteto Arautos do Rei. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Que lindo, né? Amém? A gente vai para casa com essa mensagem no coração. E vamos cantarolando em casa, até em casa. Vamos ouvir um pouquinho mais. Um novo dia vai nascer pra você, pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá que em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá
desistir. Você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Você crê, diz amém.